Hola chicos, espero que estén bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Bueno, en primero, nuestra clase siempre tiene el costumbre de estudiar un verso de la Biblia, ¿no es verdad? Nossa classe sempre tem um costume, em nossas aulas, temos o costume de estudar um verso da Bíblia. E eu quero abrir a Bíblia com vocês em Salmos, capítulo 119, versículo 105. E diz assim: Lâmpada és a mis pés tu palavra e lumbreira a mi caminho. Ou seja, lâmpada é a meus pés tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz a meu caminho. Olha que bonito. Aqui está dizendo que a palavra de Deus, que é a Bíblia, é lâmpada, né? É luz para o caminho. Ou seja, é como um manual que ajuda cada um de nós a seguir o caminho correto. Que legal isso, né? Que bonito. E que a gente possa cada dia ter esse foco de seguir o que está escrito na palavra de Deus, ok? Bom, espero que você tenha escrito o verso de hoje, ok? Em seu caderno. E na aula passada nós estudamos sobre alimentos, sobre utensílios de cocina, utensílios em la mesa, não é verdade? E eu deixei duas questões bem simples para vocês, só para vocês praticarem um pouquinho desse novo vocabulário, não é? E aí essa questão foi aqui, ó. A primeira questão, né? Que é a questão 9. E aí você tinha o quê? Que marcar, né? Circular, melhor dizendo, cada um dos utensílios de cocina. Quais são os utensílios de cocina que miramos, que olhamos, conseguimos ver nessa imagem? Conseguimos ver o quê? La licuadora, não é verdade? Conseguimos ver também el vaso, tem el plato, né? Tem o tenedor, tem el cuchillo, tenedor é garfo, cuchillo, que é a faca, tem la cuchara, lá embaixo, que a cuchara é o quê? Colher. E tem também la olla, né? Que também em alguns outros países é chamada de cacerola, ok? Tem também el sartén, ok? Então, são muitas as palavras que a gente vê aí. Não tantas, na verdade são bem simples, né? Tem também a copa, que é a taça, la jarra, ok? Que é a jarra. Na verdade, escreve até igual, não é? Porém, a única diferença é a pronunciação. E eu tenho uma pronunciação bem diferente, porque utiliza aí dois itens que temos que ter de diferencial, que é o que? A rota e o som da R, ok? Seguindo, né? Nós estudamos também na aula passada a questão número 15, que você encontrou esses pratos, né? Esses pratos, e era como se fosse em português a atividade sopa de letra. E aí você tinha que identificar qual era a palavra que estava dentro aí, né, escondida entre essas letras em cada prato. Qual é a palavra da A? Ensalada. Ensalada significa salada, ok? A B, a palavra é sumo. Só que vocês lembram que o Z não tem som de S. Desculpa, vocês lembram que o Z tem som de S, não é como em português tem Z. Não, é sumo, ok? E tem a C também, ravioles, que é um tipo de macarrão. E sumo é suco, ok? A D, batatas, que é batatas. E a E, aguacate. Aguacate significa abacate. Em Chile, aguacate se chama palta, ok? Em Chile, abacate se chama palta, ok? Tem também tortilha, ok? E tem a tortilha, que é a F,
que é um tipo de sobremesa, que é o postre, né? Yagé, que é iogurte. E a H, que é H, é arroz. Arroz. Duas palavras bem parecidas na língua portuguesa, ok? Só a pronúncia, né, como vocês lembram na nossa primeira aula, lá no primeiro bimestre, que muda um pouco, diversifica. Por quê? Porque o alfabeto tem pronúncias diferentes, né, com relação às letras, ok? Por isso que logo a pronunciação de algumas palavras é diferente, né, da língua portuguesa para a língua espanhola, ok? E essa foi a nossa atividade da aula passada. O que eu quero que você se fixe da aula passada é o seguinte: é essa variação de palavras que aprendemos. Você aprendeu muitas novas palavras ali. Então, se você puder rever a aula passada, fica aí como sugestão. A minha sugestão de hoje é vocês reverem os vídeos da aula passada, ok? Revisem, porque é muito importante para vocês memorizar, ok? Porque na outra semana nós já vamos entrar em um outro assunto que tem a ver aí com família, se eu não me engano. Não, desculpa, que tem a ver com Miss Medidas e Miss Finanças, entendeu? Então, é um outro ponto. Por isso que para você seguir sempre novos pontos, você tem sim que ter essa prática em aprender novas palavras. Por isso que tem muita gente que está tendo muita dificuldade em espanhol. Por quê? Porque é uma língua nova e também não conhece palavras em espanhol. Então, se torna mais complicado ainda. E o segredo de você conhecer é você, quem sabe, insistir em assistir mais de uma vez. É por isso que eu sempre dou opções. Além da minha videoaula, eu sempre deixo links de que outros professores dão aquele mesmo conteúdo, para que assim você possa ter diversas formas de aprender aquele mesmo conteúdo, ok? E não se esqueça, o espanhol, assim como em português, por exemplo, tem a variação linguística aqui no Brasil e tem a variação linguística da língua portuguesa aqui no Brasil com Portugal, por exemplo. Do mesmo jeito é a relação ao espanhol. O pessoal da Espanha tem uma forma de falar, na verdade, tem essa variação de linguística na pronúncia, eles falam bem mais rápido. E aqui mesmo nesse espaço sul-americano, a gente vai ver que o Peru, o Chile, o Uruguai, cada um tem sua forma de falar também, tem a sua variação linguística, ok? Então, vocês têm que entender esse ponto. Por exemplo, tem um país que fala aguacate, no outro país já fala palta, e assim vai com algumas outras palavras. Por isso que é bom estudar a língua como um todo, ok? É uma dica muito importante. Somente você que quer viajar por aí, então, fixa nessa dica. Na aula de hoje, o tema é um pouquinho de gramática. Como assim, professora? Nós vamos estudar sobre os pronomes e os verbos reflexivos. Os pronomes, vocês lembram que a gente estudou aquele primeiro lá, né? Quais foram os primeiros pronomes que a gente chegou a estudar? Foi yo, tu, ele, ellas, né? Nosotros, vosotros, ellos e ustedes, ou ellos e ellas, ok? Então, esses são os primeiros pronomes que a gente estudou, né? De recapitulação até do assunto do sexto ano. Mas a gente agora vai aprender os pronomes reflexivos. Esses pronomes reflexivos são me, primeira pessoa, te, segunda pessoa, se, conseguinte, né? Nós, os e se, ok? E é assim. Você colocar na mesma sequência daqueles pronomes que nós já estudamos lá no comecinho, ok? Como diz até aqui no livro, olha só, o livro ele vem especificando bem legal nessa tabela. Observa essa tabela aí. Acompanha com o teu livro, viu? Que isso é muito importante, você acompanhar com o seu livro, para que assim você possa vir entender e anotar aí no seu próprio material didático conhecimentos a mais. Se você olha, observações, isso é legal, ok? Ajuda a fixar melhor o conteúdo na cabeça. Então, usamos os pronomes reflexivos na conjugação dos verbos reflexivos, ok? Então, os verbos reflexivos, geralmente, eles estão no infinitivo e ele está junto com a partícula se,
ok? Esses são os verbos reflexivos. Esse é o grande segredo de descobrir se o verbo é reflexivo. Ele está assim. Agora, a conjugação desses verbos é junto com esses pronomes. Me, se, ok? Nos. É junto com esses pronomes. Por isso que é importante memorizar esses pronomes. Então, usamos os pronomes reflexivos na conjugação dos verbos reflexivos para expressar uma ação recíproca, ok? Reciprocidade, algo que vai e volta. Quando o sujeito e o objeto coincidem com as partes do corpo diante do verbo conjugado. Por exemplo, ele cita aí te lavas. Diante, te lavas. O outro, de trás do verbo no infinitivo, ok? Levantar-se. Olha o exemplo, levantar-se, levantar. O infinitivo aí, AR, né? Levantar. E aí junto tem a partícula que é se, levantar-se. Olha os outros exemplos que dá aí no quadro. Cepillar-se. Cepillar-se, escovar, né? Los dientes. Lavar-se. Lavar-se. O outro, lavar-se, né? Lavar-se las manos, né? Outro, peinar-se, né? Pentear o cabelo. Realmente, cabelo cacheado tem que pentear aí, né? Quando vai tomar banho, poder estar molhado, né? Quando cabelos diferentes, tem cada um seu tipo de cuidado. Poner-se, vestir-se. Então, você vê que são palavras que estão no infinitivo. Quando é que está no infinitivo, turma? Quando termina com AR, ER ou IR, ok? Isso é muito importante, você saber disso, porque como é que você vai saber se está no infinitivo ou não? É sempre se estiver terminando aí AR, ER e IR, ok? Vamos lá. Você pode ver que as conjugações dos verbos, as conjugações de cada verbo está relacionada em um ponto muito importante. Cada terminação dos verbos aqui se repete, olha. Você vê que se repete. Vamos dar um exemplo? Yo me cepillo. Yo me cepillo. Yo me lavo. Percebeu? Cepillo, lavo. Cepillo termina com O. E lavo termina com O também. É isso, gente. Olha que simples. O segredo está você em memorizar as terminações dos verbos regulares. Você conseguiu memorizar? Listo. Tá tudo ok. Entendeu? Cepillo, lavo. Olha os outros exemplos. Peino, né? Me pentio. Pongo e visto. Yo me visto. Yo me visto. Olha o outro. Tu te cepillas. Terminou com AS. Olha o próximo verbo. Tu te lavas. Terminou com o quê? AS. Tu te peinas. Terminou com o quê? AS. Fantástico, não é verdade? Muito simples. São muitos os exemplos de verbos reflexivos. Mas todos eles, quando você vai se conjugar com os pronomes, né, reflexivos, porque para conjugar os verbos reflexivos, você sempre terá que conjugar com os pronomes reflexivos, ok? Tipo me, te, se, nós, nos, é muito importante. Então, embaixo ele dá outros exemplos de verbos reflexivos. Quais são? Abraçar-se, aburrir-se, acordar-se, acostar-se, né? Que é ir descansar. Alimentar-se, alimentar-se, que é ir comer. Percebeu? Então, vamos conjugar o verbo alimentar-se. Yo me alimento. Tu te alimentas. Ele se alimenta. Nosotros nos alimentamos. Percebeu como é simples? É bem sencillo, muito simples. Basta você entrar nesse entendimento
aqui. Não importa o verbo que tenha aqui. Qualquer um desses verbos que tiver, esses exemplos de verbos que tiver aqui, que quando ele estiver aqui na frente, o importante é você entender que para conjugar ele, você vai ter que utilizar isso, ó. Vamos abraçar-se. Yo me abraço. Tu te abraças. Viu só? E aí vai seguir. É esse o grande segredo, entendeu? Então, é esse. Você pode pegar e tentar praticar na sua casa. Manda aí um áudio para mim praticando, entendeu? É uma sugestão. E aí, nesse áudio, você vai poder ficar praticando com qualquer um dos verbos que tem aqui. Ó, vestir-se, que igual já tá ali em cima. Sentar-se. Olha só, eu me sento, né? E por aí vai. Quitar-se, ir-se, levantar-se. São muitos os verbos que tem aqui como outros exemplos, entendeu? Então você só, claro, se for verbo regular, se for verbo irregular, nós vamos aprender nas próximas aulas, ok? Como conjugar corretamente esses verbos. Hoje o foco é dos reflexivos, ok? Reflexivos regulares, ok? Então, eu quero que a gente faça pelo menos uma questão juntos para vocês poderem fazer a atividade da página 46, ok? A questão 11 diz aí, conjuga os verbos reflexivos no presente do indicativo, lembrando-se de incluir os pronomes reflexivos ao conjugá-los. Estou traduzindo a questão que vocês têm aí, que é a 16, ok? Então, você tem aqui um quadrado parecidíssimo com esse aqui. Só muda que vocês não tenham aqui, ó, os pronomes reflexivos. Esse você vai ter que colocar aqui, junto com o verbo. Então, nós vamos, primeiro, yo me aburro. Tu te aburres. Él se aburre. Nosotros nos aburrimos. Vosotros os aburrís. Ellos se aburren. Olha o outro, próxima palavra. Despertar-se. Despertar-se. Yo me despierto. Tu te despiertas. Despertar, acordar, né? Él se despierta. Nosotros nos despertamos. Vosotros os despertás. Ellos se despiertam. Percebeu? Vamos lá para o próximo verbo, limpiar-se. Yo me limpio. Tu te limpias. Ok? Ele, ella, o que faz aí? Se limpia. Nosotros nos limpiamos. Vosotros os limpiás. Ellos se limpian, ok? Olha a próxima palavra, romper-se, ok? Yo me rompo. Tu te rompes. Él se rompe. Nosotros nos rompemos. Vosotros os rompéis. Ellos, ustedes, no caso, se rompem. Percebe que é muito simples, bem simples aí quando você vai observar que se repete o verbo, no caso o pronome reflexivo, e apenas varia o verbo, e o verbo vai ser sempre repetido com aquela terminação que foi explicada ali naquele quadro laranja lá. Lembra que as terminações são sempre iguais, né? Então, de acordo com isso, você vai responder a atividade da página 46. Aí você pode se perguntar, professor, e como é que responde essa atividade? Olha, vamos lá. Primeiro é a questão 12. Fala aí. Que hacen habitualmente? O que fazem rotineiramente, né? Sempre é comum eles fazerem. Aí tá o verbo entre parênteses. Você vê que é o verbo despertar-se.
Então, o ninho ali, né, criança, ela tá acordando, né? E então, seria yo. Como é que eu posso conjugar o verbo despertar-se? Yo me despierto, ok? A las 7. O outro, B, peinar-se, peinar-se. Como é que conjuga? Ella se peina, ok? Olha o outro aí, a outra na D, secar-se, secar-se. Como é que é? Siempre me seco, me seco. E aí o outro é levantar-se, levantar-se. Aí você vai utilizar o verbo, né? O verbo, a partir do verbo reflexivo, você vai saber conjugar. E vai utilizar o pronome reflexivo, que é te levantas. Por que te levantas tão temprano? Tão temprano significa tão cedo. Por que você levanta tão cedo? Ok? Chicos, como é simples, né, esse conteúdo. Você vê que não tem muita complicação. E se você vê que está complicado, por favor, assista os vídeos que eu vou colocar aqui em frente e fale comigo para tirar todas as suas dúvidas. Não tenha vergonha de perguntar, ok? Olha, a 13 você vai ter que observar as imagens e escreva uma frase para cada uma usando verbos reflexivos, ok? Então você vai observar a imagem e você vai ter que fazer uma frase de acordo com o que está acontecendo com ela lá. A primeira, vocês veem que é uma menina aí, ó. Essa menina, ela tá se olhando no quê? No espelho. Então, como eu posso fazer uma frase em espanhol aí? É assim, la niña ou la muchacha se mira en el espejo, ok? Então, lembra aí o verbo mirar-se, ok? Se mira. Lembra o verbo reflexivo mirar-se, ok? E a B, você vê que a latica está tomando banho, né? Como é que eu posso fazer uma frase aí conjugando aí o verbo reflexivo? La niña siempre se baña, ok? Lembra aí o verbo reflexivo banhar-se, ok? O outro, C, el niño se seca con una toalla, ok? El niño se seca con una toalla. Muito sencillo, entende? Ou seja, o verbo secar-se, verbo reflexivo secar-se, que é conjugado se seca. O outro, el anciano se sienta. El anciano se sienta. Lembra o verbo reflexivo sentar-se. O outro, la muchacha se lava el pelo. Lembra o verbo reflexivo lavar-se. Olha aí a F, los dos niños, ou seja, os dois meninos, né, as duas crianças, se diviertem, se diviertem. Lembra o verbo reflexivo que? Divertir-se, já? Então, é isso, turma. Tá, a professora, você fez a atividade hoje junto conosco? De certa forma, sim. Se torna mais prático para vocês. Porém, o grande, né, o que eu quero deixar principalmente para vocês é para vocês revisarem essas atividades. Vocês vão revisar o conteúdo. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição. Vocês vão responder a atividade. Essas frases que eu dei na alternativa 13 são apenas alguns exemplos. Vocês podem escrever igual ou vocês podem escrever do jeito também, de uma outra forma. Importante, eu quero ver a criatividade de vocês, ok? Olha, chicos, depois de vocês fazerem isso, essa atividade de hoje, eu quero que vocês revisem o conteúdo da aula passada para vocês memorizarem melhor, ok? Todas aquelas palavras que tem dentro da cozinha, que tem na mesa, saber como é realmente. Eu quero ver realmente se vocês estão, sabe, muito bons falando aí os utensílios da cozinha, né? Que é o quê? Prato, cuchara, né? Frigideira, como é que chama?
El sartén. Ya, muy bien, isso. Então, isso é muito importante, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Hasta la vista. Vamos fazer uma oração? Já? Vamos. Gracias, Padre, por esta clase. Esteja conosco, com cada aluno e sua família. Muitas graças, Senhor, por tudo. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças, chiquillos. Hasta la vista.